Bom, hoje a gente vai falar do reino protista, que é o reino que engloba tanto protozoários quanto algumas algas, alguns tipos de algas, mas a gente vai se focar agora nesse momento aos protozoários, né? Mais precisamente as doenças causadas por protozoários, que são as chamadas protozooses. A gente vai começar pela doença de Chagas, que é a mais conhecida. Ela também é chamada de tripanossomíase americana, então é um tipo de tripanossomíase que acontece nas Américas. Ela é causada pelo Trypanosoma cruzi, que é o agente etiológico. Ele é um protozoário flagelado, ele tem um grande flagelo, né, que facilita a locomoção, mas que ele vai mudando ao longo do seu ciclo de vida. A gente costuma dizer que ele é um parasito heteroxeno. O que é isso? Ele é um parasito que ele depende de mais de um hospedeiro para fechar seu ciclo de vida. No caso, ele precisa de um vetor, que no caso é o barbeiro, ou melhor, triatomínio, e do homem. Tá? Aqui no Brasil, a gente tem 3 espécies de triatomíneos que são transmissores: o Triatomum infestans, o Panstronilus megistros e os Rhodinus prolixus, que são chamados vulgarmente como barbeiros, mas que são, o ideal de nomenclatura é um triatomíneo. Essa doença, né, e o tripanossoma em si, ele também tem uns reservatórios. O que é isso? São animais que nascem naturalmente infectados pelo Trypanosoma cruzi, mas que não desenvolvem a doença de Chagas, mas que podem participar do processo de transmissão, tá? Como o tatu, gambá, preguiça de coleira, mico-leão dourado, são animais que nascem naturalmente infectados, tá? A gente tem tido um pouco mais de problema com isso, né? Com as pessoas construindo moradias e hotéis próximos a regiões mais silvestres, então a proximidade com esses animais se tornou um pouco maior. Bom, esse protozoário flagelado ele vai mudando de forma ao longo do tempo, do ciclo, tá? Ele pode atingir uma forma amastigota, que é uma forma em que ele perde o seu flagelo, tá vendo? Então, a hora que ele está no hospedeiro vertebrado, tá? Ele fica no interior de algumas células, como células sanguíneas, neurônios, músculo, coração. A gente tem a forma epimastigota, que ela também é uma forma flagelada, mas é um pouco diferente, tá? Não é a forma tripomastigota normal. Ele normalmente reside no hospedeiro invertebrado, que é o barbeiro. Ele fica no intestino do barbeiro. E a gente tem a forma tripomastigota. A forma tripomastigota é a forma mais comum da gente ver, e esse flagelo começa aqui bem posterior ao núcleo, tá? É a forma infectante, quer dizer, em nenhuma outra fase do ciclo a gente consegue se infectar. A gente só consegue se infectar quando o protozoário está nessa forma infectante, tá? Que é a saída do triatomínio para nos infectar, tá? Em termos de transmissão, ela vai acontecer quando esse triatomínio defeca diretamente na nossa pele. O que esse triatomínio faz? Ele está indo ali para se alimentar, né? Ele é um inseto hematófago, ele se alimenta de sangue. Então, ele pica a pele de uma pessoa, suga o sangue desse indivíduo. Automaticamente, em seguida, ele defeca. E aí, essa forma tripomastigota, ela está justamente no intestino desse triatomínio. Então, quando ele defeca na nossa pele e a gente coça, porque isso causa uma coceira, a gente acaba carregando essas fezes para dentro. Além dessa forma tradicional, né, e mais comum, a gente tem as transfusões sanguíneas, né, que podem acontecer se um paciente doador estiver infectado. Por via oral, né, isso foi uma descoberta mais recente, né, então se descobriu isso na região norte com suco de açaí, com caldo de cana. Então, na verdade, os triatomíneos foram triturados com esses alimentos e as pessoas se infectaram, né, por via oral, sem ser pela picada e as fezes do barbeiro, tá? Congênita, quando passa da mãe para o bebê, pela placenta, quando essa mãe está grávida. Pela amamentação, essa forma congênita a gente também chama de transmissão vertical ou transplacentária.
pela amamentação. Então, uma mulher grávida e que tenha tido bebê e que seja portadora de Chagas não pode amamentar. E, obviamente, por uma infecção laboratorial, um acidente de laboratório. Então, a circulação da doença vai promovendo essas mudanças, né, na forma do Trypanosoma cruzi. Então, eu vou começar aqui pelo 2, em que a gente tem aqui o triatomínio, né, o barbeiro, e ele, as formas finais nele são essa forma tripomastigota, tá? Quando ele pica a gente, essa forma penetra na nossa pele, cai na corrente sanguínea e entra em algumas células, né, como macrófagos, por exemplo. E aí ele vai se transformando, tá? Se transforma na forma mastigota e depois de novo em tripomastigota. Então, dependendo da situação, ele cai na corrente sanguínea ou ele vai para o coração. É muito comum a gente chamar a doença de Chagas de doença do coração grande, doença do coração inchado. Não se sabe 100% do porquê, mas o Trypanosoma cruzi tende a migrar para o músculo cardíaco. Então, a gente vai ter essas mudanças de fases, né, como eu falei. Alguns processos vão acontecendo, né, como formas de replicação, né, ou reprodução, tá? Então, ela vai se transformando em várias etapas, que na realidade a parte mais importante sempre vai ser a fase tripomastigota, que é essa fase infectante. Essa é a fase mais importante da gente não esquecer em termos de nomenclatura, tá? Vocês podem depois passar o vídeo aqui devagar, sem problema nenhum. E a forma que ela é mais móvel, inclusive, tá? Então, quando ela cai na nossa corrente sanguínea, ela migra rapidamente, né, para a corrente sanguínea. E quando, em muitas situações, o nosso sistema imune consegue, inclusive, resolver e englobar essas formas através dos macrófagos, que são células de defesa do nosso corpo, tá? Mas aí não exatamente esses macrófagos conseguem resolver a infecção, né? O processo de contaminação vai continuando e esse Trypanosoma cruzi vai se modificando de forma, tá? Infelizmente. Então eles saem muitas vezes lá dos macrófagos e caem lá na nossa corrente sanguínea e migram diretamente lá para a nossa célula cardíaca. Então, assim, não existe cura para a doença de Chagas, mas existe tratamento, tá? Inicialmente, uma pessoa infectada, ela tem essa manifestação clínica, que é esse olho inchado unilateral, bipalpebral, que a gente chama de sinal de Romanha, tá? Que é um inchaço, né? Um processo inflamatório. E aí é um primeiro sinal de alerta, né? A fase aguda inicial. Se essa pessoa não se tratar, né, isso sempre vai gerar um processo de chegar numa fase mais crônica, em que o paciente vai sobreviver, mas ele vai ter algumas manifestações no início, depois talvez melhore, mas ele sempre vai, se ele fizer algum teste, esse protozoário vai ser detectado dessa barriga inchada, né, que a gente chama vulgarmente de barriga d'água, mas que nada mais é do que o inchaço dos órgãos, né, que estão inflamados, tá? Então a gente chama, por exemplo, isso de hepatosplenomegalia, que é aumento de baço e aumento de fígado. A profilaxia, né, que é a prevenção, é óbvio, educação da população, isso sempre. Erradicação das casas de pau a pique, né, para quem nunca viu, essas casas de pau a pique são feitas com terra, barro e pedaços de madeira, então elas não são feitas de alvenaria, de tijolo, de cimento, então ficam muitas frestas e o triatomínio consegue penetrar com muita facilidade, tá? Ele é chamado vulgarmente de barbeiro porque ele tem um hábito mais noturno e as pessoas normalmente são picadas à noite quando estão dormindo, mas elas estão com o corpo coberto e o que fica de fora é só o rosto, então por ele picar nessa região do rosto, como se fosse na região da barba, ele ficou sendo chamado de barbeiro. Então, o ideal é não ter essas casas de pau a pique, sim casas de alvenaria, tá? Combater o inseto sempre é uma forma, né, de reduzir a possibilidade de contaminação. Óbvio, fiscalizar os produtos que a gente se alimenta, né, lá dos sucos que a gente tem a possibilidade de infecção.
E uma coisa clássica é tratar o paciente. Enquanto tiver um triatomínio e uma pessoa infectada, a contaminação vai continuar, né? Um barbeiro infectado pica uma pessoa saudável, essa pessoa se infecta, né? E isso você recomeça um novo ciclo, tá? E esse barbeiro sempre vai precisar se alimentar de sangue, então se ele se infectar, quando ele picar uma nova pessoa saudável, ele vai transmitir. Outra doença muito comum e conhecida é a malária. A malária, assim como a doença de Chagas, são doenças endêmicas, quer dizer, tradicionais de determinadas regiões, né? A doença de Chagas é tradicional de Minas, do Nordeste. A malária, ela é tradicional da região norte do Brasil. Ela tem alguns sinônimos como febre palustre, febre intermitente, maleita, impaludismo. Não é impossível achar esses nomes em prova. Isso em prova de vestibular aparece muito, principalmente maleita e impaludismo, né? São nomes mais vulgares, típicos das regiões, mas que ganharam presença nos capítulos de livro, inclusive. Existem 3 agentes etiológicos para a malária, porque existem 3 formas de malária diferentes. O Plasmodium vivax, ele transmite uma malária que a gente chama de febre terçã benigna. O Plasmodium falciparum transmite a febre terçã maligna. O Plasmodium malariae transmite a febre quartã benigna. Isso tudo tem a ver com o período de febre, porque isso é uma característica da malária, tá? Que também o Plasmodium, que também é um parasita heteroxeno. Também depende de 2 hospedeiros, o homem e o mosquito, tá? Então não é mais barbeiro triatomínio, nesse caso é um mosquito chamado Anopheles, que também é chamado de mosquito prego. O Anopheles é um mosquito conhecido, que existe em muitas regiões, e que ele é também um mosquito hematófago, a fêmea, né? Então só a fêmea que transmite, o mosquito macho ele é fitófago e se alimenta de seiva, tá? Então só o mosquito fêmea transmite. Não confundam malária com febre amarela, muita gente confunde, acha que tem vacina e não tem, tá? O ciclo da malária também é grande e complexo, bem diferente do ciclo da doença de Chagas. Ele tem uma fase assexuada do agente etiológico, né, que ocorre dentro do hospedeiro vertebrado, que é o mosquito. A fêmea infectada, ela joga as formas dela, que não tem mais aquela nomenclatura de doença de Chagas, e sim de malária, que é a forma de esporozoito. Essa forma de esporozoito entra na corrente sanguínea do ser humano quando esse Anopheles pica uma pessoa. Esses esporozoitos migram para algumas regiões, principalmente fígado. Então, dentro das células do fígado, que são os hepatócitos, esses esporozoitos se transformam em trofozoitos. Esses trofozoitos se reproduzem, né, sexuadamente e formam vários merozoitos. Está vendo que cada forma ela vai mudando de nomenclatura, tá? Esses hepatócitos, essas células sanguíneas, se rompem e liberam esses merozoitos. Caem na corrente sanguínea e invadem as nossas hemácias. É nesse momento que a gente tem o ciclo de febre, tá? Então ele se transforma em trofozoito de novo e a gente tem uma mudança aí no ciclo, tá? Você vai ter um processo de reprodução sexuada e vai gerar novos indivíduos. A cada 48 horas, a gente vai ter ciclos diferentes para cada tipo de plasmódium que a gente falou antes, tá? Então, toda vez que você tem a entrada desse micro-organismo na hemácia e rompimento dessa hemácia, a gente vai ter o período de febre. E cada tipo de malária que eu falei vai garantir um período de febre específico. A febre terçã benigna 24 horas, terçã maligna 48 horas e quartã 72 horas. Então, quando o indivíduo fica com aquele tempo fechado ali de febre, depois passa, depois ele pode voltar a ter isso, é uma caracterização da malária, tá? E são febres altas, tá? Eu vou passar algumas coisas aqui, tá falando simplesmente da reprodução sexuada, né? Como que ela se reproduz, e quando eles liberam esses novos indivíduos, né? Eles saem lá do mosquito
e migram para a glândula salivar dele, né? Eles saem de determinadas regiões e migram para a glândula salivar. Tanto é que quando ele pica a gente, ele infecta pela picada, né? É diferente lá do triatomínio do barbeiro, em que as formas tripomastigotas ficavam no intestino do triatomínio, por isso que ele contaminava pelas fezes. Aqui, o mosquito contamina pela saliva. Todo mosquito sempre vai contaminar por, tá? Então, todos os micro-organismos, sejam vírus, bactérias, protozoários, vão estar na glândula salivar do inseto. Os sintomas também são hepatosplenomegalia, aquele inchaço de fígado e baço com a barriga aumentada, anemia hemolítica, que tem a ver lá com o rompimento das hemácias, icterícia, quando a pessoa fica amarela, porque é um rompimento de uma liberação de um produto do fígado, que é chamada bilirrubina, e isso cai na corrente sanguínea e deixa a gente mais amarelado. E febres periódicas. Então, a profilaxia principal é não ter contato com esses insetos, né? Então, evitar os criadores, usar tela nas janelas, mosquiteiro na hora de dormir, inseticida e qualquer outro tipo de produto que possa nos afastar desses insetos, tá? Repelente, por exemplo. A leishmaniose é uma outra doença importante, também não dá para dizer que ela é endêmica, a gente tem leishmania no Brasil inteiro, tá? Tem duas formas de leishmania principais, que é a leishmania brasiliensis, que é chamada leishmaniose cutânea, e a leishmaniose visceral, que é causada pela leishmania chagas, tá? Esses nomes vulgares também são muito comuns. Leishmania brasiliensis, que causa leishmania cutânea, ela é chamada de úlcera de Bauru. E a leishmania chagas, que causa leishmaniose visceral, que é nos órgãos internos, é chamada de calazar. Existe um vetor para essa doença, também é um inseto mosquito chamado flebótomo ou flebotomínio, e em alguns lugares lutzomia, tá? Né? Não é em todos os lugares, mas acontece, e são chamados também de mosquito palha ou birigui, tá? A gente tem isso aqui no Brasil. Os hospedeiros vertebrados somos nós e também o cão, tá? Alguns animais silvestres também, mas principalmente nós e o cão. O cachorro, ele tem os mesmos sintomas do que a gente. Se vocês conversarem com qualquer veterinário, ele vai dizer o quanto de número de leishmaniose a gente tem aí nos cães, tá? A leishmania também passa por várias transformações, tá? Ele é um protozoário flagelado lá com o trypanosoma. A transmissão acontece pela picada desses flebotomíneos fêmeas, tá? E na saliva dele estão as formas promastigotas, são as formas infectantes. E a gente tem, se vocês perceberem, né? A gente tem um mosquito bem diferente de outros, bem diferente de um Aedes aegypti, por exemplo, bem diferente de um Anopheles. Cada inseto é bem distinto um do outro, tá? O ciclo também passa por uma série de mudanças, tá? Então, quando a gente é infectado, a gente é infectado por essa forma promastigota, ela vai mudando de formas, tá? Dentro do nosso corpo. Então, depois dessa forma promastigota, que está lá na glândula salivar do inseto, ela entra na nossa corrente sanguínea, né? E vai circular pelo nosso corpo, né? Quando a gente fala nosso é do hospedeiro vertebrado, tá? E muitas vezes vai para determinados órgãos também. Então a gente também tem ciclos que invadem baço, fígado e muitas vezes até células sanguíneas especificamente, tá? Isso traz alguns processos complicados em relação a gente, tá? Essas promastigotas se transformam em amastigotas, são aquelas mudanças de forma, né? Infectam macrófagos, o macrófago tenta consertar o problema e nem sempre ele consegue consertar, tá? E essas formas tendem a migrar para fígado, baço e medula, nos casos mais sérios que são de leishmaniose visceral. Leishmaniose visceral afeta os órgãos internos. A leishmaniose cutânea atinge a pele superficialmente, tá? Então a leishmaniose cutânea, ou também chamada tegumentar, ela causa essas infecções, essas ulcerações na pele, tá vendo?
Então ela causa uma série de problemas sérios, principalmente são lugares onde o mosquito picou. Então destrói o septo nasal, né, que é a divisão ali das nossas narinas, causa destruição do palato, que é o céu da boca, causa essas lesões imensas, né? Então você vê que elas se manifestam de maneiras muito distintas. E a leishmaniose visceral, que ela é muito mais séria, né? Então ela pode causar hepatosplenomegalia ou uma coisa ou outra, né? Esplenomegalia quando aumenta só o baço, hepatomegalia quando aumenta só o fígado ou hepatosplenomegalia quando aumenta os dois. Essas marcações no abdômen das pessoas normalmente acontece quando o médico tenta identificar qual o tamanho que esses órgãos estão, tá? Então aqui, por exemplo, a marcação de aumento de fígado e aqui na lateral aumento de baço, que é um órgão mega pequenininho. Olha como é que ele tá. Obviamente, só de olhar você consegue perceber, né? Mas esses pacientes passam, por exemplo, por ultrassonografia para a identificação desse sintoma. A leishmaniose canina também acontece com bastante frequência. Ele também é um animal muito atingido e tem os mesmos sintomas que a gente, tá? Além de algumas coisas extras, né, como crescimento demasiado das unhas e algumas lesões na pele perto de orelha e de focinho. Não é difícil de perceber, então o veterinário consegue perceber com facilidade e diagnosticar. Quando o cão é nosso, né, a gente pode tratar. Quando o cão é de rua, infelizmente eles são recolhidos e são sacrificados, porque enquanto existir um indivíduo infectado e o mosquito, vai existir transmissão, né? A gente chama a doença de zoonose, né? Uma transmissão que pode ser do animal para o homem ou do homem para o animal, tanto faz. Então a gente tem que evitar sempre ter o contato com um animal ou com uma pessoa infectada, né? Fazer os testes, né? Saber se você realmente está positivo ou não, tratar os doentes, combater o inseto vetor. Essa determinação de eliminar os animais contaminados, infelizmente, é o protocolo que é usado, mas se a gente tiver um animal e puder tratar, a gente pode tratar também. A tricomoníase é uma outra forma de doença bem diferente, porque ela é uma doença sexualmente transmissível, né? No caso uma IST, tá? Desculpa que ficou com erro aqui na nomenclatura, não precisava desse grifado, porque já está em itálico. O agente etiológico é o Trichomonas vaginalis. Não é porque o nome é vaginalis que é uma infecção somente feminina, tá? Ele é um parasito monoxeno, diferente dos outros que a gente falou. Mono, de um só. Então, ele só depende de um hospedeiro para fechar o ciclo, que no caso, na maioria das vezes, somos nós, os seres humanos. O contato principal é por via sexual, mas existe a possibilidade no compartilhamento de roupa íntima, mas normalmente ele acontece via contato sexual, tá? Então, o indivíduo contaminado transmite para um indivíduo saudável e formas infectantes, que também a gente muda de nome, é totalmente diferente também das outras. Em sua maioria, o homem costuma ser assintomático, não ter sintomas, tá? Mas ele pode desenvolver uma uretrite, que é uma inflamação na uretra, e muitas vezes demorar até saber o que pode ser. Então ele pode ter um corrimentozinho peniano, né, discreto, sem grandes proporções, e com isso nem procurar saber o que é e tá com uma tricomoníase. Como ele pode causar uma uretrite, é muito comum ele sentir ardência ao urinar. Lembrando que a uretra é o mesmo canal que tanto sai o esperma quanto sai a urina. Então isso acaba sendo um fator complicado em relação ao homem, tá? Nas mulheres, elas tendem mais a ter os sintomas. Algumas são assintomáticas, mas a maioria tem os sintomas. Também tem secreção, corrimento, ardência ao urinar, mas tem um pouco mais de queimação, que piora um pouco mais à noite, tá? E também durante a relação sexual. É uma infecção que pode vir a trazer como consequência uma infecção secundária, como uma infecção bacteriana. Isso pode causar um processo de inflamação maior, com uma secreção mais e esverdeada. O tratamento é com antiparasitário, né, específico para o protozoário, não é antibiótico, não é qualquer outra medicação. E a prevenção sempre é o uso de preservativo, né, bastante higiene, não compartilhar roupas íntimas,
mas o uso do preservativo é importante. A giardíase é um parasito intestinal, é uma parasitose intestinal, tá? Em que a gente tem a Giardia lamblia como sendo a principal fonte de infecção. A gente se contamina fazendo ingestão de cistos dessa giardia que vem através da água. Quando a gente fala alimento contaminado, na realidade é alimento contaminado por água contaminada, então o foco sempre é a água. Tá? Em algumas situações, algumas moscas, baratas, podem trazer essas contaminações. Então, quando esses animais pousam, em comida, pode ter um processo de contaminação aí, mas normalmente ela é pela água contaminada mesmo. Tá? Você tem essas duas formas principais, a forma de trofozoito, que é a forma patogênica, que faz com que a gente se infecte, e a forma de cisto, a forma de cisto é essa forma encistada, mais interna, que não tem flagelo, por exemplo, que está no ambiente, A água contaminada, ela está com os cistos. Esses cistos no interior do nosso corpo se modificam entre outros. Então, no ciclo biológico, a gente tem essa contaminação, a gente ingere lá essa água e esses alimentos com esses cistos vão migrando, entram no nosso intestino, se modificam em trofozoitos e vão se reproduzindo. Muitas das vezes, a gente, na hora de defecar, a gente pode eliminar alguns dessas formas. A gente, inclusive, contamina o ambiente com isso, mas nem sempre essas formas saem. Então, nem sempre é fácil de diagnosticar a giardíase. Às vezes a gente precisa de exame. Eles podem liberar umas toxinas, então a dor, o processo inflamatório é muito intenso. A gente pode ter uma diarreia muito intensa, que é mais comum, mas também pode existir uma possibilidade de constipação, que é a prisão de ventre, mas a maioria é por fezes diarreicas. Muita dor abdominal, dor no estômago, má absorção dos alimentos, vômito, perda de peso, simplesmente porque a gente fica muito enjoado, então a dificuldade de comer acaba sendo muito grande. Com profilaxia, educação sanitária, saber as formas de evitar os processos, deixar vegetais de molho em água com hipoclorito, que é água sanitária. Ter cuidado com a água que a gente bebe, filtrada, fervida, tratada. A amebíase, vou até passar rápido, ela é muito igual à giardíase, mas é um outro protozoário, que no caso é entamoeba histolítica, tá? A gente fala vulgarmente ameba, mas o nome dela é entamoeba histolítica. A gente também se infecta da mesma maneira, fazendo ingestão de água ou alimento. Também tem as duas formas de trofozoito. O ciclo é exatamente o mesmo. De maneira, a gente tem uma certa dificuldade de conseguir distinguir num exame de fezes comum, tá? É muito comum em algumas situações, não exatamente aqui no Brasil, mas existe alguns casos em que essas amebas, essas entamoebas, fazem um ciclo pulmonar. Elas podem sair do intestino, cair na corrente sanguínea e migrar para outros órgãos, e um deles é o pulmão, e fazer inclusive um ciclo de pneumonia, certo? A toxoplasmose é causada pelo Toxoplasma gondii, é um parasita heteroxeno, precisa de dois ou mais indivíduos para fechar seu ciclo. O homem, gatos, roedores, bovinos e suínos participam desse ciclo, mas a gente fala muito dos gatos em relação a isso. A transmissão acontece por ingestão de cistos, que também estão em água, e também de alimentos, a ingestão de carne crua ou muito mal passada, transfusão de sangue, aleitamento materno e via congênita. A toxoplasmose atinge o nosso sistema imunológico, isso faz com que a gente tenha alguns processos sérios, principalmente para a mãe grávida. Existe uma dificuldade, muitas vezes, de identificação. Existe um preconceito muito grande em relação ao contato com os gatos, então existem casos de mulheres que se afastam dos felinos por conta disso, mas o felino precisa estar infectado, a infecção é direto com o contato com as fezes do felino, então felinos que ficam dentro de casa, que não saem à rua, dificilmente eles vão ter algum tipo de contaminação, tá? Mas, de qualquer maneira, tem que ter cuidado nas caixas de areia, na hora de fazer a limpeza na caixa de areia
Eu vou deixar aqui alguns exercícios para vocês fazerem e a gente tira as dúvidas